RFI Convida. Olá, sejam bem-vindos ao RFI Convida, que hoje recebe Neidinha Lopes, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que está aqui em Paris conosco. Olá, Neidinha, obrigada pela sua presença. Olá, agradecer já o convite de estar aqui para dialogar um pouco sobre a conjuntura do Brasil, mas também sobre o MST. Com certeza. E, aliás, vocês vieram, né? A comitiva, aí veio várias pessoas do MST lá do Brasil, a convite do jogador Raí, por causa da inauguração da rua Dr. Sócrates, na Vila Olímpica de Paris 2024. Como é que foi esse convite? Como é que foi estar lá? E qual a importância dessa conexão, essa homenagem ao Sócrates? Pronto. Primeiro dizer da importância que é o Sócrates que é um jogador importante, que foi um jogador importante para o país, né, porque não era qualquer jogador, mas era um grande defensor da democracia. Então, essa relação do MST com Raí, com a família de Sócrates, já vem bem antes, né? A partir de ações em São Paulo, do movimento, e aí essa relação vem a partir de que o movimento discute também futebol e política, entendendo que as duas coisas têm a ver. Então, essa relação com o Raí nasce também a partir de um espaço que o movimento criou na Escola Nacional Florestan Fernandes, um campo em que homenageou também Sócrates. Então, lá a gente tem esse espaço que é fazer futebol e política, que também Lula esteve presente nesse momento que a gente organizou a nossa Escola Florestan Fernandes. E como é que tem sido a recepção aqui em Paris? É a sua primeira vez por aqui, as pessoas reconhecem, né, o movimento. E como é que você tem se sentido? Como é que tem sido os contatos, as reuniões aqui com os políticos e com as pessoas também aqui em Paris? Dizer que o Movimento Sem Terra é um movimento que é muito conhecido, não só no Brasil, né, mas em vários países. E aqui na França a gente tem tido muitas articulações, a recepção muito boa, porque o movimento, além da gente ter vindo para uma pauta específica que foi referente à inauguração de uma rua, mas temos a pauta que é da reforma agrária, que é bem ampla, e também tem esse debate da agroecologia. Então a gente reuniu com prefeitos e deputados também para apresentar não somente a conjuntura do que o país hoje, estamos em outra conjuntura, é claro, do governo Lula, mas também para apresentar a pauta do movimento, principalmente esse debate da agroecologia, que é algo tão necessário para a sociedade. Uhum. E Neidinha, nesse contexto político que você mencionou, né, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, agora um pouco mais de 1 ano de governo PT novamente, como é que tem sido esse diálogo? São boas as perspectivas? O diálogo com o centro, com o governo, tem sido um debate muito positivo para nós do movimento, porque a gente vem de um período muito difícil, né, para nós dos movimentos sociais, para nós do MST, em que tinha um governo que afirmava a todo momento que a luta não criminalizava a luta. Então, para nós do movimento, o contexto, né, que hoje, mesmo sendo um desafio permanente da luta de estar nas ruas, mas a gente abre um diálogo com o governo. O governo hoje senta com o movimento para discutir sobre a pauta. Exato. Inclusive, essa semana, o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar do governo Lula, Paulo Teixeira, disse numa entrevista ao canal CNN que o relacionamento entre o governo e o movimento tem sido muito positivo, né? Vive um momento positivo de bom diálogo e ampliação do programa da reforma agrária. Você concorda? Você tem algo a comentar sobre isso? O debate e o diálogo tem sido aberto com o governo, com o espaço em que hoje trata da reforma agrária, porém precisa o governo sinalizar, colocar orçamento para a reforma agrária, porque hoje nós temos 70 mil famílias ainda acampadas, 70 mil famílias que vivem em condições, em situações de espaço de acampamentos. Então, precisamos que o governo sinalize de forma em orçamento para a reforma agrária, mas o diálogo está sendo feito. Então, o movimento, em toda a sua luta dos seus 40 anos,
tem se colocado muito claro o papel do Estado e o papel do movimento social. Então, nosso papel enquanto movimento social é de pautar, é de cobrar, é de reivindicar. Então, abrimos e temos um bom diálogo com o governo, porém, nós temos que cumprir o nosso papel, que é de reivindicar e de lutar, e que agora na jornada, que a gente sempre denomina Jornada de Abril, que são de ocupações de terra. Então, nós vamos realizar ocupações de terra no país, porque é necessário que se tenha reforma agrária, que se tenha distribuição, mas que se tenha estrutura para os assentamentos, que hoje ainda aguardamos uma sinalização positiva do governo para o nosso território. E o que tem avançado nos últimos meses? Nós estamos aguardando ainda sinalizações positivas do governo, porque entendendo que o país passou por uma situação de acabar com o ministério, de situações de sucateamento da reforma agrária. Então, entendemos que o governo ele está se reorganizando. Então, nessa reorganização do governo, de olhar, e também temos a compreensão política de toda essa onda que o país passa, que o mundo passa de onda fascista, mas entendemos que agora a gente espera que o governo sinalize para a reforma agrária. Porque tem sido muito a partir de debate, de diálogo, mas estamos aguardando que nesse momento o governo possa sinalizar orçamento para a reforma agrária. Então, estamos na perspectiva que possa apresentar algo estrutural para a reforma agrária, que são estruturar os nossos assentamentos. Uhum. E lá na sua região, né, você é do Ceará, tem alguma especificidade, algo que você possa trazer de curiosidade para a gente sobre a reforma agrária na região? Bom, o que nós temos de algo muito concreto, assim, primeiro colocar que a retomada dos órgãos que antes, né, tinha sido sucateado, como o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, que foi algo importante que o governo Lula retomou. Então, ministérios também que foram importantes, que são importantes, que o governo retomou. Então, para nós ter retomada de ministério, de ter retomada de espaço que o governo que trata da reforma agrária é positivo. Então, o que nós temos de positivo são as cooperativas, que um pouco organiza a produção dos assentamentos. Nós temos escolas estaduais também, que é o processo de formação com a juventude, com as crianças. Então, é algo bem estrutural que são o desenvolvimento. Então, as cooperativas também é organizar a produção dos camponeses para apresentar o que nós produzimos, que nós fazemos com a terra. A terra tem que cumprir a função dela, que é produzir e produzir alimentos saudáveis. Então, é algo bem concreto que nós temos no estado, mas no Brasil todo, que é dar função à terra. Então, lá no Ceará, especificamente, nós temos, tanto na área da educação, escolas que trabalham com a juventude, mas também temos as cooperativas, que é de organizar a produção para nós, mas também para a sociedade, quer dizer que o Sem Terra produz e produz sem veneno. Neidinha, falando em jovens e juventude, né? Como que você vê o uso dessa, digamos assim, moda MST, né? Muitos jovens têm usado o símbolo do MST como um símbolo da esquerda também do Brasil, né? O movimento se tornou aí um símbolo pop. A gente tem visto bastante gente com bonés, camisetas, bandeiras em eventos. Inclusive aqui mesmo na França, muitos jovens utilizando o símbolo do MST como um símbolo de político, né? Inclusive lá em Portugal também tem observado bastante. Lá tem uma comunidade brasileira muito grande. Como é que você vê essa utilização do símbolo do MST? Qual a relevância desse apoio na sua visão? Então, esse símbolo, né, MST, primeiro que dizer que a gente precisa da sociedade como apoio, porque o movimento tem 40 anos, porque a sociedade apoiou e apoia o MST. Então, não são só os militantes, digamos, dos partidos, dos movimentos, mas é importante essa onda porque dá uma sinalização positiva. Estar com o boné, estar com a camiseta, representa também que a pessoa se identifica com a causa. Então, isso para nós é muito positivo. No Brasil também isso é algo que nos surpreendeu, porque em vários espaços a gente encontra a juventude, encontra várias pessoas com o nosso símbolo. Então, significa dizer que a sociedade está nos apoiando. Então, se identifica por alguma pauta, seja a pauta da educação, a pauta da agroecologia,
seja a pauta sobre o debate das mulheres, da juventude. Então, a juventude se identifica com a nossa pauta, então a gente vê isso como positivo, porque a gente, de qualquer forma, pode dialogar com pessoas que usam a nossa simbologia, porque é algo tão necessário, um movimento que traz várias pautas, e a pauta principal é a luta pela terra. E além de utilizar os símbolos do MST, como é que as pessoas podem colaborar com vocês? Penso que algo que é essencial é na defesa da democracia, que nós temos que defender, embora a gente tenha uma leitura sobre esse processo, mas é necessária a defesa da democracia, porque a gente não pode perder isso de vista, né? Não pode deixar que essa onda fascista, essa onda toda que está no país, mas que está no mundo, avance. Então, a primeira coisa é como é que a gente faz esse debate permanentemente com a sociedade. Sobre a defesa de um movimento, mas sobre a defesa da luta, porque é o que nos deixa, enquanto movimento, feliz, esse debate da luta, da formação, da pauta da reforma agrária. Então, contribuir, ajudar com o movimento é fazer esse debate junto à sociedade da necessidade da reforma agrária, porque o nosso país não fez a reforma agrária. Então, é necessária distribuição de terra para que se tenha produção, para que os camponeses possam produzir e a terra possa estar nas mãos de quem verdadeiramente produz, que são nós, os camponeses. Então, podemos contribuir de forma geral à sociedade, apoiando o movimento na defesa da reforma agrária, na defesa da democracia. Muito obrigada pela sua presença. Conversamos hoje com Neidinha Lopes, da Coordenação Nacional do MST. Até a próxima.